Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, viu? Hoje a gente vai continuar aquela pergunta que eu fiz semana passada, tá bom? Nós iremos continuar dessa pergunta aqui. Mas se o código EAN é um código internacional, professor, como que não existe conflito entre os dados? Porque ele foi feito de uma forma lógica, né? Ele foi criado de uma forma a evitar esse tipo de conflito. Então, cada país tem um código, então isso faz com que essa lógica funcione para não ter conflito nos códigos de barras, mesmo a gente estando falando em nível mundial, a gente está falando de uma certificadora que existe no mundo inteiro, que regulamenta tudo. Agora, imaginem, não existe um produto com o mesmo código de barra. Possa ser que a pessoa copie de uma outra empresa para poder usar dentro da empresa, né, internamente, mas para mandar para o mercado ou para exportar, por exemplo, ela tem que ter um código de barra por uma empresa certificadora, no caso pela empresa certificadora, para que não haja conflito, tá bom? Então, a confecção aqui do código EAN, eles tomaram alguns cuidados, né, como eu já tinha falado para vocês. Nessa parte aqui, pessoal, não tem como alguma coisa eu vou ter que ler, peço desculpa para vocês, não gosto de fazer isso, mas essa aula, a princípio, alguma coisa eu vou ter que ler, tá bom? Depois eu vou ter que explicar, peço desculpa para vocês, mas não tenho o que fazer. Cada país ele é identificado por um prefixo, tá bom? Esse prefixo pode ser de 2 ou 3 dígitos, tá bom? Então, opa, eu já identifico um país. Vi um país com o número X. Opa, aquele país lá eu sei que aquele produto veio de determinado lugar. Então, dentro desse país no qual já está identificado com esse prefixo de 2 ou 3 dígitos, ainda dentro desse país, né, existe uma organização que faz o controle de toda essa seção dos dígitos, que já para fazer esses controles, né, quando eu vou identificar a empresa, né, é entre 4 e 5 dígitos para me identificar a empresa. Opa, então calma aí. Para mim identificar um país, né, para falar que o país é de 2 a 3 dígitos. Agora, se eu, dentro desse país que já foi identificado por esse prefixo, que nunca vai mudar, quando a gente fala do código EAN, nunca vai mudar, ele sempre vai começar com o nome do país, com o número, desculpa, que aquele número identifica o país. Então, opa, já vi o número do país, esse nunca muda, opa, de 4 a 5 dígitos para identificar uma empresa. Então, olha só, se eu tiver o prefixo de 2 ou 3 dígitos que identifica o país e uma outra seção de controle que identifica a empresa, que são entre 4 e 5 dígitos, opa, já consigo identificar da onde veio, de qual país veio e qual empresa fez. Só sabendo dessa informação aí. Aí, por consequência, essas empresas, elas vão fazer todo esse controle dentre os 4 e 5 dígitos restantes para numerar o produto dela. Tá bom? Esse serviço ele é feito dentro da empresa e é cadastrado no sistema do EAN, né, que é o gerenciador dos códigos de barra aí. Então, eu coloquei aqui uma estrutura geral do código EAN, né, o que significa cada coisa, olha só. Então, o P é um prefixo do EAN, o E é a empresa, o X, olha só, tá aqui, tá? A gente está falando de um código de barra, ó. Então, os P é o prefixo do EAN. O E identifica a empresa, olha só. O X, tá aqui, ó,
é a identificação de produtos, locais ou serviços. E o D é um dígito verificador. O dígito verificador a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente, tá bom? Eu quero que vocês entendam a lógica do código de barras, tá? Para vocês entenderem que existe uma tecnologia por trás disso para poder desenvolver, para não gerar conflito entre os países. Olha só a dimensão que a gente está falando, numa dimensão global. São poucos os sistemas que fazem esse gerenciamento global, né? Então, o código de barras ele é um sistema que faz um gerenciamento global. É muito, muito, muito complexo. Então, o que é um código de barra? É uma representação gráfica, né, que eu consigo identificar país, eu consigo identificar a empresa, né? Então, esses dados que eu coloco nessa representação gráfica podem ser apenas numérico, apenas número, ou alfanumérico, letras e números. Aí é dependendo do tipo de código de barras que vocês vão utilizar. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Toda vez que vocês verem um código de barra de um produto que ele for nacional, se ele for um produto brasileiro, se vocês encontrarem aqui no Brasil, se vocês forem, né, passar as férias de vocês em outro país, se vocês quiserem identificar um produto se ele é brasileiro, ele sempre vai começar o código de barra com 789. Toda vez que a gente vê um código de barra com esse número 789, a gente sabe que é do Brasil. Isso aqui nunca vai mudar. Não vou falar nunca, né? Mas não vai mudar, tá bom? Se eles mudarem esse número aqui, vai gerar um conflito gigantesco, tá bom? Então, esse 789 identifica que o produto é brasileiro. Então, ó, os 3 primeiros dígitos representam o prefixo da organização, responsável por controlar e licenciar a numeração no país. No nosso caso aqui, quem faz esse controle, né, dessa licença do código de barra é a GS1 Brasil. Tá bom? Então, 789 identifica essa empresa que faz o controle do Brasil. Ela é uma empresa sem fins lucrativos, tá? Porque afinal de contas ela é uma cooperativa e ela não tem fins lucrativos. Por quê? Porque o intuito dela é fazer o gerenciamento, né? Ela é uma associação sem fins lucrativos, ela desenvolve e mantém padrões globais para a comunicação empresarial. Então fica muito mais fácil a gente utilizar o código de barra para identificar um produto. Tende a gente não errar, a não ser que a gente coloque um produto em uma caixa que não condiz com ele, né? Aí o código de barra não vai servir para nada, né? Para identificar o produto. Mas, enfim, né? Estou falando isso porque às vezes a gente acontece. Ela não é uma associação, né? Brasileira, ela foi lá feita em 1974 em Bruxelas, se não me falha a memória, dia 26 de abril, tá bom? Na Bélgica. E ela faz todo esse gerenciamento aí, para não haver conflito no código de barra. Olha só. Então, se a gente sabe que esses 3 primeiros números aqui estão identificando os países, o país, né, a empresa que vai fazer a certificação do código de barra, então esses 6 dígitos aí, que pode variar de 4 a 7, representam a identificação da empresa. Então, a empresa dentro desse país. Por exemplo, se eu tiver uma empresa, né, de repente vocês trabalham numa empresa que tem lá nos Estados Unidos, então o prefixo aqui, ó, desses 3 primeiros dígitos já vai ser diferente. Tá bom? Por quê? Porque ela está em um outro país. Então, esses dígitos aqui, 6, que pode ser de 4 a 7, elas identificam a empresa e a dona da marca do produto.
Tá bom? É facinho isso aqui. Olha, então voltando aqui, eu sei o país, sei a empresa que é dona da marca, eu tenho esses últimos 3 dígitos aqui, que representam a identificação do produto. Tá bom? Então, consigo identificar a empresa, consigo identificar o país, né? Consigo identificar a empresa e o produto. E os últimos esse último dígito aqui, o 2 aqui, ele é chamado um dígito verificador. Esse dígito aí, ele é gerado automaticamente baseado, é um cálculo que se faz aqui, esse dígito verificador, utilizando esses números aqui, ó. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer um cadastro de um código de barras, vocês vão ver que é que esse último dígito aqui, baseando, né, falando de varejo e também falando do EAN 13, tá? Ele é chamado o que? Dígito verificador. Ele é calculado a partir de todos esses números aqui do código de barra. Tá? Então, vamos assim dizer, esse cara aqui, ele é verificador, porque ele serve para conferir se todos esses números aqui estão corretos. Então, o próprio sistema gera esse número baseado nesses outros números aqui, ó. Tá bom? Então, se a gente entrar lá no sistema para fazer um cadastro de um código de barra, basta a gente digitar só os 12 primeiros números aqui, ó. Só esses 12 primeiros, o sistema vai me gerar esse último aqui. Por quê? Ele gera isso daqui? Porque ele é um verificador, ele vai conferir se todos esses códigos aqui não conflita com algum outro produto da empresa, se não conflita com uma outra empresa. Então, ele vai falar assim, opa, esse código de barra é do Brasil, da empresa tal, é um produto tal. Então, aí esse cara vem aqui, opa, deixa eu fazer uma conferência para ver se isso aqui já não tem uma outra empresa que tem, um outro país que usa essa numeração aqui. Então, esse é o dígito verificador, serve para isso daqui. Então, se for aqui no EAN 13, se a gente digitar os 12 primeiros números, esse dígito aqui ele já é gerado. Agora, só para acrescentar aqui, se for o PCA, precisa só eu digitar 11. Né? No caso, não vem nem o caso aqui, mas só para você digitar o 11, ele gera o outro dígito verificador. Mas a gente está falando do EAN 13, né? Então eu digito os 12 primeiros números, ele me faz o cálculo aqui para conferir se esses 12 números aqui estão corretos. Isso é o dígito verificador. Então ele não é verificador só por estar bonitinho. Então são padrões, né, de conferência criados pela empresa aqui no Brasil, pela essa cooperativa, para poder não gerar conflito com outro país. Opa, aqui, ó. E o último dígito, o 2, né, no caso aqui, ó, é o último número, não quer dizer que sempre vai ser 2. Ele é chamado no dígito verificador. Acabei explicando aqui antes de mostrar, mas não tem problema. Mas como que os dados são codificados com código de barras? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em números binários. Ainda mais vocês, né, que estão aí trabalhando no dia a dia da empresa, ou já fizeram algum outro curso. O próprio computador identifica todas as informações como número binário. Então, o código de barra também é baseado em números binários, tá bom? Então, como que são codificados os códigos de barra? Por uma convenção, tá bom? O código de barra, eles identificam o dígito 0, tá bom? E 1, né? Quando a gente fala de números binários, é 0 e 1. E
a gente acaba fazendo uma sequência com esses códigos de barra que vai nos dar determinada informação, determinada sequência com código de barra, a gente consegue construir um número. Obviamente que para a gente ter essa sequência, por exemplo, a gente fazer o número 1, existem várias sequências para a gente olhar e identificar que aquilo lá é o número 1. Ah, professor, mas eu vou precisar identificar? Não, você só precisa ter uma noção. Para quando algum subordinado de vocês lá na empresa perguntar, vocês não ficar boiando. O gerente perguntar para vocês como funciona, claro que eu sei. Isso aqui é uma combinação de números binários. O computador só faz essa leitura. Olha só. Então, como que ele vai identificar isso daqui, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Qual que é essa sequência, né? Que é de 5 barras aqui no caso. Desculpa, pessoal. Ela é barra estreita. É barra estreita. Ela é barra larga. Ela é barra larga. E ela é barra estreita, espaço por um espaço em branco. Calma, não precisa ficar nervosos que vocês... Isso daqui é só para mim colocar aqui para vocês. Então, se eu utilizar uma sequência de barra estreita, mais uma barra estreita, mais uma barra larga e outra barra larga e uma barra estreita, eu consigo ter o dígito 0. Ô, professor, você tá louco da cabeça? Para que passar isso daí? Para vocês entenderem que a gente vê um código de barra, a gente acha, isso aqui é só um desenho. E não é, existe uma lógica, existe uma tecnologia gigantesca para poder desenvolver isso daí. E é essa lógica que a gente tem que entender. A gente tem que olhar para onde a gente trabalha e ver que aquilo que está na nossa frente, ele é simplificado para nós. Mas para nós chegarmos naquilo... naquele sistema, para a gente chegar naquele produto, houve um trabalho gigantesco por trás. Por exemplo, a pessoa só fala assim, para vocês assim, isso daí só é um produto que vocês vendem. Vocês não veem aquilo como um produto. Vocês já começam a ver salário de funcionário, custo, aluguel, telefone, água. É isso que vocês veem quando olham para um produto que vocês... vende, ou uma prestação de serviço, por exemplo, aí uma prestação de serviço, vocês vão olhar o que? Salário do colaborador, desgaste do carro, no caso depreciação, vocês vão olhar combustível, que agora tá absurdo, é melhor trabalhar de graça do que ter que pôr gasolina, mas enfim. Então a gente acaba olhando para isso daí, então eu passo essa lógica para vocês verem, esse negócio de código de barra, essa parte que eu não quero, eu nem vou cobrar vocês, eu quero que vocês entendam essa lógica. Eu quero que vocês abram os olhos e façam, putz, isso aqui foi simples para mim, mas para chegar aí tem um trabalhão gigantesco. Então tá aqui, só para mim conseguir fazer o número 0, eu tenho que usar barra estreita, barra estreita, barra estreita, barra estreita. Uma barra larga, outra barra larga, olha, uma barra larga, outra barra larga, e uma outra barra estreita. Então, se eu ver isso aqui no código de barras, significa que o número é o 0. Olha só, se eu quiser representar o número 0, que trabalhão que dá. Olha só, agora se eu quiser representar o número 1, barra larga, barra estreita, barra estreita, barra estreita, barra larga. Entenderam? Olha só isso daqui, se eu quiser fazer o 2, se eu quiser fazer o número 3, se eu quiser fazer o número 4, olha só, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Então, eu combinando, por exemplo, eu quero mostrar que vocês têm que me pagar 10. Então eu tenho que colocar esse número aqui, essa sequência de barra aqui na frente, e esse daqui aqui do lado. Aí eu consigo ter o número 10. Mas olha só o que é, essa sequência aqui. Como que faz isso? É um trabalhão gigantesco. Imagina se vocês precisassem ficar, em vez de escrever o número 1, digitar aqui o dígito 1, vocês precisassem fazer isso aqui. Vocês já tinham abandonado a carreira já. Tava tudo louco, já não bate bem da cabeça.
E ainda ter que fazer um negócio desse aqui, meu Deus do céu, pode correr. Olha só aqui, como que ficaria o número 1998? Como que seria essa sequência? Olha só, esses dígitos aqui é o dígito inicial. Então, vamos lá, eu coloquei aqui do sublinhado aqui. Então, se eu quiser digitar o número 1, olha só, o 9, opa, repetir aqui de novo e esse aqui é o número 9. E aqui é uma sequência final. Mas só para vocês poderem entender, se eu quiser escrever 1998, o trabalhão que dá. Tá bom? Então é isso que está por trás do código de barra e muitas vezes a gente nem sabe. A gente olha para um código de barra, acha que ele é algo simples. Ah, isso daqui eu faço fácil. Se vocês tiverem Excel, por exemplo, a gente consegue fazer o código de barras no Excel. Eu gero um código de barras no Excel. Hã? Escutei uma pergunta aí, foi isso que eu escutei? Uma pergunta de vocês? Não é certificado, mas dá para você usar esse código de barra que você gerar no Excel internamente. Nunca vocês vão poder utilizar esse código de barras fora da empresa, mas para um controle interno vocês conseguem. É igual o QR Code, vocês podem gerar um QR Code com imagem, não é isso? Com certeza vocês já viram, a gente vai conversar sobre o QR Code também, mas é muito complexo, tem uma complexidade gigantesca. Pode olhar na conta de água, luz de vocês, que vai estar lá, data de vencimento. Comecem a olhar os números. Observem, vai estar lá, data de nascimento, valor que vocês precisam pagar. Está tudo descrito no código de barra. Então eu nem precisaria das informações descritas acima da conta, né, como data de vencimento. Se eu olhar o código de barra, eu consigo identificar. Se ele tiver com número, né? A gente começar a olhar uma sequência, deixa eu achar aqui, olha lá a data de vencimento, dia 9, opa, vocês começar 9/9 de 2021, opa, vocês vão achar essa sequência numérica aqui, no código de barras. Então, o que eu queria passar para vocês é isso sobre código de barras, tá? Eu quero pedir para vocês um favor. A aula hoje foi bem tranquilinha, mas eu vou deixar uma atividade aqui para vocês no Teams. Eu tô com um problema no Teams, não tô vendo a turma de vocês, tá bom? Peço humildemente perdão, não tenho culpa disso. Passei para o senhor Leandro, né, o nosso coordenador, e ele está verificando. Eu comuniquei semana passada, antes do feriado, né, ele conversou com o Eric, da secretaria, e eles estão vendo. Com certeza eu vou subir isso daqui, vou pedir para ele compartilhar no link e vou tentar colocar uma atividade para vocês. Só que eu não vou conseguir agendar a aula. Eu estou com um problema com agendamento de aula. Nem online eu vou conseguir ficar. A não ser que quando eu chegar aí na escola, ele consiga fazer esse acesso. Caso contrário, não. Então, ó, eu fiz essa aula bem curtinha para que vocês possam fazer essa atividade. Vão lá, façam, para a gente não ter problema futuro, tá bom? Vocês podem ver que todas as atividades que vocês fazem, eu respondo com todo amor e carinho, porque eu amo o que eu faço. E eu tenho certeza também que vocês, ainda mais agora nessa reta final, não vão querer ficar com pendência, né? Imagina precisar fazer uma matéria uma só 6 meses depois, não a minha, né? Mas ou de um outro professor, né? Porque eu não fiz a atividade, aí é complicado. Mas eu desejo a todos vocês que Deus abençoe vocês do fundo do meu coração, eu estou falando, tá bom? E que vocês possam ter um bom final de semana. Dá um abraço na família de vocês, fiquem com ela, tá bom? Tem amor, carinho, conversem, né? A gente pode sempre ser um ser humano melhor. Que Deus abençoe. E um bom final de semana para vocês, viu?